Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. É um prazer que você esteja do lado de lá da telinha assistindo. Venha comigo para a correção de mais uma questão que caiu aí na prova do Mackenzie, segundo semestre de 2023, a questão de número 35, cujo tema é potência de números complexos. Em uma aula de matemática do ensino médio de uma escola estadual, o professor desenvolveu a potência 1 mais i elevado à 10ª potência, em que i é a unidade imaginária. O resultado encontrado pelo professor foi qual desses? Eu estou trabalhando esse conteúdo com os meus alunos do 3º ano A da Escola Antônio Fernandes, e aqui, antes de começar a resolver essa potência, eu vou fazer uma revisão para que quem esteja assistindo e não tenha noção exata do que é um número imaginário possa ter. Olha, primeiro, o que significa número complexo, unidade imaginária? Até uma determinada época da história, os matemáticos pegavam uma equação desse tipo aqui, olha, x² menos 2x mais 5, e já sabiam que o A vale 1, que o B vale menos 2 e que o C vale 5. Sabiam também que a fórmula resolutiva, a popular fórmula do Bhaskara, que é dada por x igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, daria para a gente tentar resolver essa equação. Então, utilizando aqui esses valores, x é igual a menos b, como b é negativo, tem um menos aqui no 2, tem um menos lá na fórmula, fica mais menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, 2 vezes 1. O delta, na verdade, ele é dado por b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ser b ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, seria 4 menos 20, que dá menos 16. Aí, chegava nesse ponto, os matemáticos diziam, olha, no conjunto dos números reais é impossível resolver essa equação, e de fato era. Mas, como o ser humano evolui sempre, eles quiseram achar uma justificativa para isso, e olha o que fizeram aqui, por exemplo, 2 mais menos, subdividiram aqui o menos 16 em 16 vezes menos 1. Veja que menos 16 de 16 vezes menos 1 é a mesma coisa. E aí, para poder justificar uma resposta aqui, olha, eles convencionaram que a unidade imaginária, que usar a imaginação, seria menos 1. Então, a raiz de menos 1 é i de unidade imaginária. Então, assim, foi possível justificar uma solução para essa equação. 2 mais menos, raiz de 16 é 4. Então, aqui 4. E essa raiz de menos 1, eles convencionaram como i, unidade imaginária. E quando a gente simplifica, vamos dividir todos os termos aí por 2. 2 por 2 dá 1, 4i por 2 dá 2i, e 2 por 2 dá 1, que eu nem uso aqui. E até conseguiram representar isso graficamente. Colocar a parte real nesse eixo horizontal e a parte imaginária nesse eixo vertical. Veja que essa solução aqui, 1 passa 1 na parte real, a parte que não tem i, e a parte que tem i, a parte imaginária, está aqui na altura 2, e o menos 2i está aqui nos negativos. Veja que ficou representada a solução dessa equação graficamente. Então os matemáticos convencionaram que toda hora que aparecer raiz de menos 1 aqui, a gente transforma ele em i. Mas, apesar disso, muitos alunos ainda perguntam para que serve isso no nosso dia a dia, na atualidade, né? Ora, tem muitas utilidades. Dentre elas, eu poderia citar a resolução de equações algébricas que a gente viu aqui, a resolução de funções logarítmicas, né? Também é muito útil na engenharia elétrica e de controle, eletromagnetismo, física quântica e teoria do caos, um monte de coisa. Então vale muito a pena a gente entender. Mas voltando aí ao que propõe a questão, ela propõe que a gente eleve 1 mais i à 10ª potência. Então isso aqui, para facilitar, eu vou reorganizar em 1 mais i elevado ao quadrado, e a gente viu lá na potência de números reais que potência de potência,
a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então eu dizer 1 mais i elevado à décima ou 1 mais i quadrado elevado à quinta é a mesma coisa, porque se eu multiplicar os expoentes aqui é potência de potência, 2 vezes 5 dá esse 10. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu uso esse artifício para poder tornar isso aqui mais compreensível. Por exemplo, 1 mais i ao quadrado, eu posso usar a distributiva, como chamam meus alunos lá do terceiro ano, ao chuveirinho. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes i é i vezes 1 é i, e i vezes i é i quadrado. Então fica 1, i mais i, 2i. Lembrando que i quadrado é menos 1. Por que i quadrado é menos 1? Porque i é a raiz de menos 1. Se eu elevo ao quadrado, a raiz evapora, sobra só o menos 1. E aí eu posso simplificar para simplificar. Esse aqui anula esse. Na matemática, os opostos, eles não se atraem, eles se eliminam, né? Então sobrou aqui, nesse 1 mais i ao quadrado, 2i, que está elevado à quinta potência. E aí fica simples. Porque 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 8, vezes 2 que dá 16, vezes 2 de novo que dá 32. E o i elevado à quinta potência, veja o que a gente vai fazer. Vamos pegar as potências aqui de imaginários puros. Potências de imaginários puros. Então eu vou pegar aqui o i e elevar a zero, vale a mesma regra dos reais. Todo número elevado a zero é 1. I elevado a 1 vale a mesma regra dos reais. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. I elevado ao quadrado, como eu já disse, é a raiz de menos 1 elevado ao quadrado. Como radiciação e potenciação se anulam, sobra menos 1. E o i elevado ao cubo é o mesmo que eu pegar i quadrado vezes i elevado a 1, porque tanto aqui nos imaginários quanto nos reais, na multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Então, i ao quadrado vezes i elevado a 1 é o mesmo que i ao cubo. E i ao quadrado a gente já viu que é menos 1. I elevado a 1 é i mesmo, menos 1 vezes i, menos i. Então, aqui i ao cubo é menos i. Agora, i à quarta potência é o mesmo que eu pegar i quadrado vezes i quadrado. I quadrado eu já vi que é menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. E por fim, i elevado à quinta potência, que é o que eu quero, eu posso pegar i ao quadrado vezes i ao cubo, porque na multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base, soma-se os expoentes. I elevado ao quadrado está aqui, que é menos 1. I elevado ao cubo está aqui, que é menos i. Menos 1 vezes menos i, menos por menos mais, 1 vezes i. Então deu i. Ou seja, 2 à quinta potência, 32, i à quinta potência dá i mesmo. Então, aqui 32i, alternativa correta, letra B de bons estudos. Quero aqui mandar um forte abraço aos meus alunos da turma do terceiro ano do ensino médio da Escola Antônio Fernandes, turma muito legal, povo bacana, vocês são demais. E como eu gosto muito de música, vou deixar um clipezinho rolando para você no finalzinho de uma apresentação que nós fizemos aqui na minha cidade, na Festa do Divino. A todo mundo eu dou psil, inclusive a você que está assistindo esse vídeo. Tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor.